¿Sí? Muy buenos días a todos en la audiencia, en la mesa. ¿Sí? Es verdaderamente un gusto estar por primera vez en esta ciudad y agradezco muy enfáticamente a los organizadores del Congreso por la invitación, que me hace muy contente. Bueno, para esta ocasión yo escribí un texto y bueno, les pido perdón porque ya se ve muy bien que mi dominio del castellano es muy parcial, es muy defectuoso, ¿sí? Yo voy a leer entonces las páginas que yo escribí para esta ocasión con el nombre de Una incómoda vecindad, Brasil y sus fronteras en el contexto revolucionario hispanoamericano. Bueno, en primer lugar, definición del problema. Es un borrador, ¿no? Es un primer esbozo de este texto y él incluso contiene una dosis muy fuerte de una cierta oralidad que creo que es buena para estas presentaciones. Después arreglamos, quizás se convierta ahí en un texto de más interés, ¿no? En primer lugar, definición del problema. A pesar de las diversas variaciones que en las últimas décadas acompañan la renovación de los estudios historiográficos sobre el siglo XIX brasileño, todavía persiste una convención, la de que Brasil integró orgánicamente el contexto revolucionario occidental de los siglos XVIII y XIX únicamente en la condición de una supuesta y notable excepción. Los argumentos utilizados para caracterizar su proceso de independencia y la subsiguiente formación estatal nacional como supuestamente única en sus aspectos fundamentales, aunque elocuentes, en general son elevados a la condición de factores sin paralelo con otros casos. La creación de un régimen monárquico, aunque constitucional y por ello mismo revolucionario, la tipificación de la sociedad brasileña como esclavista, como resultado no solo del sostenimiento del comercio de esclavos con África, sino también de su aumento a partir de 1808, así como el establecimiento de una territorialidad definidora del espacio de jurisdicción del nuevo Estado que, en líneas generales, correspondía a las principales áreas de ejercicio de la antigua soberanía real portuguesa en el continente americano. Son estos básicamente los tres argumentos que sostienen la idea de la gran excepcionalidad brasileña, ¿no? Con base en estos argumentos, parece inequívoca que la marca singular del proceso independentista de Brasil, a distinguirlo de los demás ocurridos más o menos en la misma época, así como de todos los otros grandes movimientos políticos del mismo contexto general occidental, fue su conservadorismo y subsecuente estabilidad política y social, aquí más fuertes que en cualquier otra parte, es la idea tradicional, ¿no? La revolución brasileña implicaría desde su inicio una contradicción de términos y legaría a la posteridad un ideario temático incómodo y desafiador. El hecho de esta interpretación haber sido esbozada por algunos de los agentes políticos que promovieron la separación entre Brasil y Portugal, difundida públicamente en medio del propio proceso en que actuaban y que procuraban calificar, no implicaría, por sí solo, cualquier problema serio a los posteriores historiadores de la independencia de Brasil si no fuera por una cuestión. El facto de haber sido precisamente esta el origen de tal visión historiográfica, lo que nos remite al centro de un mecanismo común a toda y cualquier formación nacional de aquella época, esto es, al hecho de que en toda parte donde los movimientos de independencia potencializaban las bases fundamentales para la creación de estados y naciones aún inexistentes, se conocían formulaciones intelectuales que, proponiéndose justificar tales movimentos, pintándolos cada cual a su manera como únicos, distintos de los otros y por ello mismo legítimos y deseados, esto se pasaba en toda parte. El complemento lógico de la tipificación de la singularidad histórica brasileña es, por lo tanto, la singularización de cada cuadrante del mismo escenario por esta integrado, aunque en algunos casos tales cuadrantes fueron pintados con colores idénticos, como los del conservadurismo y estabilidad, clásicas atribuições brasileiras, pero também chilenas, mexicanas e outras, não?
O momento historiográfico em que vivimos, apesar de tantas marcas que consideram negativas, esta é uma digressão, uma tendência a elaborações superficiais resultantes de uma hiperprodutividade frenética, a dificuldade de atribuição de substratos teóricos a trabalhos comodamente encerrados em suas fronteiras empíricas pouco permeáveis, a persistente hipertrofia de enfoques disciplinares exclusivos, todo isto parece, em lo que diz respeito à temática que estamos aqui discutindo, propício a coisas positivas, como a superação definitiva do aislamento de Brasil do contexto mundial do século XIX. Aislamento criado, repito, por alguns dos próprios protagonistas da independência. É verdade que se tratou sempre de um aislamento parcial, já que aqueles protagonistas formularam sua ideologia de la distinção, tendo como fundamento a inserção de Brasil, que se formava em um movimento global, portanto supostamente irresistível, e por ello, como ensinavam os abades Reynal e de Prat, entre outros, por ello legítimo. A singularização de Brasil, para volver-se operativa, pressuponia, em começos do século XIX, sua tipificação, as duas coisas ao mesmo tempo. Em termos mais pontuais, creio que o momento historiográfico atual é propício para a superação de aquilo que esta singularização implica en el abandono de la tipificación, lo que solo puede ser deseado a partir del reconocimiento que de ahí resultan resquicios aislacionistas que tendem mais a obscurecer que a esclarecer processos históricos. Não se trata aqui de avaliar se estes bicentenários, assim como os contextos historiográficos mais amplios que los enquadram, han traído mais críticas e inovações que redundâncias ou protocolos acadêmicos puramente quantitativos. Não teria condições de proceder a tal tarefa, pero testifico, em doble sentido, a importância que ha sido dada ao estudo do caso brasileiro, o que é muito importante. Ou seja, em toda parte, incluso acá, estão preocupados em falar de Brasil, não solamente por Brasil, sino os quadrantes que importam, ¿sí? Assim que este é um ponto muito positivo de nosso contexto actual historiográfico. ¿Por que isto é positivo? Porque é deseável a superação do aislacionismo surgido da singularização da independência de Brasil? ¿Por quê? Bueno, não é óbvio. Porque com isto podemos dar a devida atenção a fenômenos históricos bastante eloquentes, presentes em meio da conjuntura general das independências ibéricas e que, não obstante os notórios avanços historiográficos recentes, todavia carecem de la devida consideração. Também porque sem estes fenômenos, a colocação lado a lado de distintos quadrantes da conjuntura revolucionária independentista parecerá simples exercício formal. Mi proposta tratará de caracterizar um conjunto destes fenômenos em uma síntese, que pode ser expressada de la seguinte maneira. Lo que representou para Brasil a circunstância que, a partir de 1808, lo hizo sede de la corte portuguesa e, a la vez, vecino continental de territórios que, como todos sabemos, em aquele ano começariam a conhecer convulsões políticas de natureza hasta entonces inédita. Isto involucrava a todos, não só porque, como sabemos, cada parte reaccionaria de uma maneira à crise política general, sino também porque o estabelecimento de bases comunes de reacção hacía parte de experiências determinadas recíprocamente. De um modo general, este compartir de experiências possui várias caras, inclusive aquella de intercâmbios de paradigmas intelectuais fundamentada em uma dinâmica circulação de análises, informações, notícias e rumores que subsidiavam a formação de temores, expectativas e pronósticos, assim como de paradigmas e modelos de ação política concreta que tuve a oportunidade de estudar em outras ocasiões. Não vou tratar deste cambio de paradigmas intelectuais. O flujo de ideias se articulava al de hombres e mulheres, de embarcações, mercancías e outros artefactos culturais. Asimismo, com uma alta política que se conjugava com um cotidiano cada vez mais politizado em várias esferas sociais. Em resumo, há aqui
toda uma base material que não se deve desconsiderar. Uma cultura política ampla, compartida por territórios e agentes luso-americanos e hispano-americanos, se desdoblava em outras dimensões da realidade. Algumas destas engendradas, e aqui sim o problema, por la contiguidade territorial entre Brasil e partes da América Espanhola. El análisis del problema, entonces, desta vecindade se estabelecerá sobre três grandes espaços, aqui considerados para fines aproximativos de maneira consideravelmente imprecisa. Primeiro espaço, os territórios que hasta 1810 componiam o Virreinato del Rio de la Plata, estabelecido em Buenos Aires, que incluíam, además da embocadura do Rio de la Plata, a chamada Banda Oriental, o litoral de los ríos Uruguai e Paraná, e também a província de Paraguai. Estes territórios limitavam com as capitanias portuguesas de Rio Grande de São Pedro, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso. 2. Segundo conjunto territorial, as áreas del Alto Perú, que hasta entonces também integravam o Virreinato del Rio de la Plata, pero que desde 1810 se tornaram foco de conflitos por su controle, hasta a década seguinte, tendentes a la prevalência del realismo espanhol mantenido por Lima. Também integram este segundo conjunto espacial a zona oriental del Virreinato del Perú. Todas estas limitavam com as circunscripções de las capitanias portuguesas de Mato Grosso e Rio Negro, que é mais ou menos hoje Amazonas, las quais correspondiam a los amplios territórios amazônicos que, a vezes, estavam administrativamente sujeitos ao governo de Belém, Grão-Pará, atual Pará. Terceiro ponto, terceira área, finalmente, as zonas del Virreinato de Nueva Granada e de la Capitania General de Venezuela, que limitavam com os territórios amazônicos portugueses de Rio Negro e Grão-Pará. Em la historiografia, a atenção dada às relações hispano- e luso-americanas em estas três vastas e diversificadas áreas é bastante discrepante. Sobre a primeira, Rio de la Plata em geral, muito se ha escrito, aún merecedora de atenção, mientras que as outras duas receberam tratamento solo residual, lo que dificulta a problematização em torno a uma síntese equilibrada. No obstante, lo que existe, assim como uma parcial investigação empírica própria, nos permite alguns desenhos essenciais. Passo então estas três partes, pero tranquilos, não? Porque a primeira parte do texto é a mais grande, ¿sí? Eu escrevi com mais tempo, agora são resumos apenas para, propiciar uma discussão. ¿Sí? Primeira zona, primeira fronteira, Brasil e o Virreinato del Rio de la Plata. Algumas palavras. A mais importante fronteira portuguesa em la América começou a estabelecer-se no século XVI por conta do comércio legal e ilegal com o Rio de la Plata. Conectava as regiões mineiras de Peru com os puertos esclavistas de África Ocidental por la costa de Brasil. En el comienzo del siglo XIX, los intercambios comerciales eram especialmente intensos por mar. Tal comércio se conectava invariavelmente com os puertos de Santa Catarina e Rio Grande de São Pedro, e começaria a crescer com a abertura de los puertos luso-americanos ao comércio mundial em enero de 1808, com a redução das tarifas aduaneiras para mercancias procedentes de puertos luso-americanos ao comércio mundial em enero de 1808, com a redução das tarifas aduaneiras para mercancias procedentes de Brasil em Buenos Aires, de julho de 1808, e finalmente com o muito importante Regulamento de Libre Comércio del Puerto de Buenos Aires, de 6 de novembro de 1809. Em 1809, um exemplo, os barcos portugueses solo eram menos frequentes em Buenos Aires que os espanhóis. Com as inversões britânicas no comércio da região a partir de aquele ano, o movimento português caiu, em 1810, para um modesto terceiro lugar, atrás de Grã-Bretanha e Espanha. Respectivamente, posição mantenida hasta 1813, e aqui não é uma posição modesta, quando ocuparia a segunda posição, próxima à de Grã-Bretanha,
39% das embarcações portuguesas em Buenos Aires contra 56%. Conjugada com a atividade marítima, estava a atividade terrestre, aí sim a fronteira, de terra, que tornava a capitania de Rio Grande do São Pedro em la mais importante entre todas as fronteiras com a América Espanhola, desde o início de sua colonização no primeiro quarto do século XVIII. Como resultado de uma dinâmica que articulou guerra, ocupação territorial e atividade mercantil, as coronas ibéricas promoveram allí, nessa fronteira, o estabelecimento de propriedades agrárias em modalidades bastante semelhantes de parte a parte. Em los comicios del siglo XIX, la región ya había configurado un espacio con características transnacionales, dinamizado por el crecimiento de la producción ganadera, agrícola y portuaria. En este escenario, las periódicas contracciones de las actividades productivas y portuarias de Buenos Aires, Montevideo y sus respectivas campañas, tão frequentemente ocasionadas por las guerras, agora tendiam a diminuir, a vezes hasta incluso promovendo o desarrollo de la región. La guerra, entonces, como desarrollo del comercio, de la actividad económica. De Porto Alegre, São Pedro e Misiones, também manufacturas portuguesas passaram a abastecer a la banda oriental, especialmente yerba mate, aguardiente e tabaco. A partir de 1810, circulavam livremente nesta região de fronteira três moedas: a espanhola, a recém-criada por las Províncias Unidas del Rio de la Plata e também a portuguesa. Toda esta intensa atividade econômica, compartida para mais allá de los imprecisos limites sureños de las tierras americanas de Portugal com o virreinato del Rio de la Plata, se conjugava, todavia, com estruturas societárias que mesclavam portugueses, espanhóis, com suas muitas variações, indígenas e esclavos africanos, em propriedades territoriais e núcleos familiares comunes. Propendia a enriquecer e fortalecer a los grandes proprietários de terras, produtores e comerciantes em atividade nesta fronteira e que, pouco tempo depois, terão um papel político muito importante em los processos nesta região. A partir de 1808, a região sofreu fortes impactos da conjuntura política internacional, tornando-se a principal porta de acesso da corte portuguesa de Rio de Janeiro ao mundo hispânico. Interesses mercantiles transnacionais, rutas de informação, fluxos de pessoas e de mercancias, redes de sociabilidade e intercâmbio de experiências políticas se iriam constituindo, promovendo uma acentuada articulação entre comércio, vecindade geográfica e cultura política. Não nos cabe agora retomar as principais características dessa articulação, só pontuar fenômenos a esta relacionados, a esta articulação, então, entre Portugal, Espanha e seus territórios na América, fenômenos que se mostrariam centrais a los processos independentistas. Assim, hago uma relação de alguns deles. O estabelecimento de uma política externa americanista por la Corte de Rio de Janeiro. O projeto carlotista, que em todos os territórios hispânicos onde foi divulgado, solamente em Rio de la Plata encontrou apoio significativo, aunque haja sido um projeto seriamente considerado durante pelo menos um ano em muitas regiões de América Espanhola e também de Brasil. As ameaças de invasão luso-americana a Paraguai, uma importante fronteira específica, onde a atividade comercial portuguesa também era intensa. Em contrapartida, as ameaças de invasão a Brasil, ventiladas por las altas cúpulas políticas platinas desde a formação da primeira Junta de Buenos Aires, expressamente previstas no famoso Plano de Operações de 1810, atribuído a Mariano Moreno, e que queria promover uma verdadeira guerra de libertação dos escravos de Brasil. Também o apoio militar e político da corte portuguesa ao governo de Montevideo em sua condição de bastião realista espanhol no sul de América. As duas invasões portuguesas à banda oriental, 1811 e 1816, as guerras contra Artigas, de las quais resultaram a ocupação efetiva de Montevideo e parte da campanha, com a criação, em 1821, da chamada Província Cisplatina, uma província portuguesa.
a Guerra de Independência de Brasil, travada naquela capitania, dividida entre diversos grupos políticos. E, finalmente, fim desta relação, a guerra entre o Império de Brasil, que foi criado em 1822, e o governo de Buenos Aires, de 1825 a 1828, de la qual resultou a criação da República do Uruguai. Em última instância, se poderia afirmar que para Brasil, a fronteira do Rio de la Plata só seria estabilizada a finales do século XIX, isto é, bastante tempo depois da criação do Estado Nacional brasileiro. Tendo em conta o señalado hasta aqui, não é necessário extender-me mais em la valorização da importância histórica desta fronteira, lo que además para os propósitos que traigo a este congresso implicaria em desviar o foco de sua inserção em um contexto específico, el de las independências, que deve ser observado com o complemento de las outras duas áreas. Passo a estas agora muito sinteticamente. Bueno, segunda área, Brasil, Alto Perú e Perú. Os flujos materiais em la fronteira de Brasil com o Virreinato del Perú nunca foram tão grandes como com o Virreinato del Rio de la Plata, pero existiam desde o siglo XVI. Sem grandes rios navegáveis, mais distante do litoral, com uma significativa área acentuada por acidentes geográficos e selva, os confines ocidentais luso-americanos desta região começariam sua maior ocupação no siglo XVIII. Em primeiro lugar, com os descobrimentos de ouro em Mato Grosso em 1718 e em Goiás em 1722. Em segundo lugar, com as políticas imperiais ibéricas de acordos e delimitações territoriais, que implicaram na efetiva incorporação orgânica de parte destas áreas a los respectivos domínios reais. Em los primeiros anos do século XIX, esta incorporação seria potencializada por la iniciativa do governo de Rio de Janeiro de abrir novos caminhos entre o litoral atlântico e o interior do continente, assim como do estabelecimento de comunicações entre estas partes. Um comerciante britânico estabelecido em Rio de Janeiro por esta época, John Lucock, señalou que dos frailes carmelitas espanhóis, teniendo que empreender viaje desde la costa de Brasil hacia Perú, habían preferido hacerlo por Goiás y Mato Grosso, cruzando entonces el interior del continente. Cito Lucock, a incurrir en el riesgo de, por mar, cair en manos de los corsarios del Plata. Fin de cita. Proponiéndose mejorar la raza cabalar en Rio de Janeiro, el principal ministro portugués, Rodrigo de Souza Coutinho, pensou em la importância de vicuñas e alpacas de los Andes, pensou em la importação de vicuñas e alpacas de los Andes para Rio de Janeiro e em 1809 discutiu sobre a construção de uma via em la capitania de Goiás para facilitar o correio entre estas partes, esta fronteira e Rio de Janeiro e também ao norte Pará. Entre 1807 e 1811, outro comerciante britânico estabelecido em Brasil, John Mowe, considerava, cito, el gran e interessante rio Tietê, é o rio que cruza a cidade de São Paulo hoje, como potencialmente la gran via de comunicação entre Rio de Janeiro, Santos, São Paulo e outros lugares, assim como para os importantes distritos de Cuiabá, Mato Grosso, Paraguai, Rio de la Plata, Potosí, Chuquisaca e uma grande parte de Peru. Fim de cita. É sabido que a legada ao Alto Perú de los documentos que oficializavam, junto às autoridades espanholas, as pretensões políticas de Carlota Joaquina, provocaram reações violentas que desencadenaram acontecimentos ligados à formação da Junta de Governo de Chuquisaca em 1809. Se temia qualquer tipo de inovação política em meio de um panorama nebuloso em el que o alinhamento da corte portuguesa com a poderosa Grã-Bretanha despertava desconfiança e temores por parte de los realistas del Alto Perú. No obstante, las animosidades luego cederiam lugar a uma verdadeira solidariedade dinástica, tejida a partir de la definição, principalmente depois de 1810,
bueno, de la posibilidad de que no solo el Virreinato del Perú, sino otras partes de América se volvieran independientes de España. ¿Qué pasó entonces en esta frontera con Alto Perú y Perú? Entre 1814 y 1815, por ejemplo, as autoridades administrativas de São Paulo e de la Corte de Rio de Janeiro tuvieron que lidiar directamente com incidentes provocados por el exacerbamiento de las guerras en el Alto Perú, después de la restauración de Fernando VII. En esta ocasión, entre 14 y 15, los gobernadores realistas de Chiquitos y Santa Cruz de la Sierra abandonaron sus territorios, cruzaron la frontera de los dominios portugueses y se refugiaron en Cuiabá, Mato Grosso, luego pasaron a Rio de Janeiro, donde permanecieron bajo protección oficial, hasta que obtuvieron confirmación del declinio de las sublevaciones. Em nota ao governo peninsular espanhol, o representante diplomático português comunicava que, cito, em la suposição de que sua conduta, la de los gobernadores altoperuanos, em todo será conforme a la lealtad que mostraram en estas circunstâncias, hubo Sua Alteza Real por bem condescender com suas súplicas para ser recomendados a la benigna consideração de Sua Majestad Católica. Fim de cita. Reiterava aún que o proceder do príncipe português, João, cito, en esta como em todas as ocasiões, muestra seus sinceros desejos de proteger os vasalos fieles de seu augusto hermano, rei de la Espanha, contra os rebeldes e de abatir o poder de estos. Fim de cita. De verdade, isto se passou, e de verdade, não somente em termos de discursos, de manifestações de solidariedade, sino de políticas muito efetivas, de rehusa de ayudar a lo que consideraban insurgentes espanhóis em América por parte do governo português, e assim uma contribuição basada em uma solidariedade dinástica entre as coronas. As escaramuças desta fronteira, sin embargo, foram constantes desde 1808. E aunque hayan sido pouco estudiadas hasta el momento, indicam uma constância hasta por lo menos 1822. Há um montão de documentos, bueno, eu tuve acesso a uma parte deles, exemplos de 14, 15, pero de 1808 hasta 1822, comunicação política frequente en esta frontera. Com a continuação de las guerras en el Alto Perú después de 1822, comercio, fuga de esclavos, associações sociais e a possibilidade de conflitos com o Brasil se mantuvieron hasta 1825, ano em que autoridades imperiales de Brasil, de baixa estatura, deram início a uma temerosa empresa, veementemente condenada pelo governo central de Rio de Janeiro. Imperiales de Brasil, de baixa estatura, deram início a uma temerosa empresa, veementemente condenada pelo governo central de Rio de Janeiro e luego abortada, pero reveladora esta empresa de la intensidad de las relaciones fronterizas establecidas entre las partes, la anexión a Brasil de la provincia de Chiquitos, que se había vuelto parte de la recién creada República de Bolívia. Más al norte, Gran Pará e Peru mantinham aberta a fronteira de Maynas em atividade comercial nada despreciável desde por lo menos os últimos 20 anos do siglo anterior. Passo então a la última parte, é muito chiquita, ¿sí? Brasil, Nueva Granada e Venezuela. Esta era uma fronteira acentuada por regiões menos densamente pobladas que as outras duas, com maior parte da selva amazônica que a fronteira peruana, envolvendo também interesses comerciais menores que as outras duas. Sin embargo, se tratava também de uma fronteira considerada importante por los impérios ibéricos, principalmente desde o ponto de vista militar, porque limitava também esta fronteira com territórios de outros impérios. Os holandeses em Surinam, os franceses em Guayana. Además, claro, de estar próximo aos territórios do litoral caribenho, que, bueno, todos sabemos que é um verdadeiro laboratório de experiências políticas desde finales do siglo XVIII. Em 1806, o governador da capitania portuguesa de Rio Negro, 1806, recebeu recomendações expressas
para cuidar las fronteras portuguesas con Nueva Granada y Venezuela. 2 anos depois, 1808, esse cuidado seria reforçado por la política externa americanista de la Corte de Rio de Janeiro. Agora, además de los peligros de contagio, entre comillas, por supuesto, de Brasil por sua proximidade com um território francês, de la Guayana, também se temia a proximidade com territórios hispano-americanos. Alguns destes é revolução desde antes. Um caso eloquente de este peligro, por sua concretização e de las reacções despertadas, se observa em 1817. De novo, recorro a um exemplo. ¿Sí? A finales de 1817, Pedro Miguel Ferreira Barreto, comandante del fuerte de Marabitanas, uma parte muito distante desta fronteira, o comandante português del fuerte de Marabitanas venia comunicando a seus superiores a proximidade de um foco revolucionário hispano-americano, que, hoje sabemos, era aquele criado em torno de Angostura e del rio Orinoco por Simão Bolívar e seus partidários, verdadeiramente muito mais que um simples foco. O comandante realista espanhol desta região, José Benito López del fuerte de San Carlos de Rio Negro, dirigia pedidos ao comandante português, solicitando-lhe o préstamo de uma embarcação pólvora e também o traslado de um homem chamado Francisco Orozco para uma prisão portuguesa. Este era acusado de tentar sublevar o fuerte espanhol. Finalmente, solicitava o comandante espanhol ao comandante português um reforço militar de 15 ou 20 soldados portugueses. Algunos de los pedidos fueron atendidos por el comandante portugués, Barreto, incluyendo el traslado del preso, lo que causó gran preocupación en sus superiores en Rio Negro, Pará, pues era sabido que la Corte de Rio de Janeiro mantenía una política oficial de neutralidad en las guerras entre España y sus ex-colonias. No quería comprometerse, ¿no? Después, el estado político de las cosas en la frontera de Venezuela cambió, quando os revolucionários se apoderaram deste forte de San Carlos em diciembre de 1817. O novo comandante se dirigia novamente ao comandante português, declarando intenções de convivência pacífica, pero, sin embargo, le pedia a libertação del prisioneiro, Francisco Orozco, e le recordava, entre comillas, de la existência, segundo ele, de 18.000 homens armados entre as províncias de Casanare, Marinas, Caracas, Cumaná, Barcelona e Guayana. Pouco depois, Barreto, o comandante português, recebia um comunicado direto de José Antônio Páez, um dos principais generais desta região, com as mesmas advertências. Se iniciou então, com o contato com Páez, uma ativa correspondência entre as partes, os realistas portugueses e, os revolucionários de la fronteira, assim como um intercâmbio de periódicos que condujo a um encontro presencial. Reunidos em São Fernando de Atabapo, 24 de fevereiro de 1819, o comandante português e um coronel revolucionário, Juan José Leandro, firmaram entre comillas, tratado de amistad entre os dois pueblos, assegurando buenas relações em la frontera. Por ello, por supuesto, o comandante português seria juzgado por las autoridades realistas de Pará, condenado e destituído de su puesto. Em la mesma época, esses contactos então duraram como uns 2 anos, ¿no? Em la mesma época, por los puestos militares de Marabitanas e de Tabatinga, por lo menos 7 espanhóis huyeron de las fuerzas de la revolución, logrando asilo en la capital de Rio Negro, lugar de la Barra. De ellos, dirigía el entonces gobernador de la capitanía que, cito, el lenguaje de estos hombres es realista, incluso entre el vulgo. Aunque quieran ser traidores o espías, no pueden. Están listos a jurar fidelidad a las leyes de nuestro soberano. En fin, querem ser portugueses. Fim de cita. Em agosto de 1819, nesta mesma época, o importante periódico português Correio Brasiliense, editado em Londres, aludia à existência em Espanha
de um projeto que estipulava a entrega definitiva da banda oriental, em Rio de la Plata, a Brasil. E este, a cambio, entregaria à Espanha a província de Rio Negro, todo o território ao ocidente do Rio Madeira e norte do Amazonas. Este foi, um rumor. E nesse mesmo ano, outro importante periódico da época, o bolivariano Correio del Orinoco, publicou respostas a los análises del Correio Brasiliense sobre los acontecimentos de 2 anos antes, 1817, em la capitania luso-americana de Pernambuco. Estes acontecimentos, uma revolução republicana que houve em Pernambuco, Brasil, em 1817. As respostas do Correio del Orinoco motivaram réplicas do periódico português, publicadas em 10 edições. Isto mostra como o que ocorria em aquela fronteira, no norte do Brasil, criava uma articulação entre os mundos luso e hispano-americano que repercutia fortemente em la configuração da conjuntura política general. Bueno, como conclusão, então, para concluir esta síntese com alguns exemplos e tudo mais, há que señalar 2 coisas. Em primeiro lugar, as questões de fronteira, tomadas estas como zonas de influência, de intercâmbios, de contactos dinâmicos, inestáveis e movediços, não se restringem para Brasil, no contexto das independências, ao Rio de la Plata, aunque este seja o território mais densamente habitado e o mais activo. Há que prestar também a devida atenção em las outras 2, não só porque estas são menos conhecidas, sino principalmente porque todas integram uma mesma unidade, que, sendo territorial, é aqui também uma unidade histórica. Em segundo lugar, as zonas de fronteira, neste contexto, impõem algo que, para o plano da cultura política, é, por el momento, solo um sistema de hipóteses. Se Brasil sofreu impactos da América Espanhola, e se estes impactos foram determinantes para as modalidades aqui assumidas de superação da crise política de la qual resultou a independência e a formação do Estado Nacional Brasileiro, também no curso de los hechos em la América Espanhola deve haver sido determinado, em alguma medida essencial, por Brasil, puesto que as zonas de fronteira são, por excelência, zonas de reciprocidade, donde os lados que las compõem participam de um mesmo processo de intercâmbios e determinações. Partindo de lo ocorrido em Brasil, em las regiones e en el período aqui tratados, o que aconteceu em Venezuela, Nueva Granada, Peru, Alto Peru, Paraguai e Rio de la Plata, todavía carecem de los debidos trabalhos historiográficos. Quizá, tales trabalhos proveen contribuições para a superação do legado historiográfico interpretativo do século XIX, em aquello que implicou a passiva aceitação de princípios lógicos que não são os nossos. Aprendendo com os próprios agentes históricos que estudamos a necessária articulação entre singularização e tipificação das independências, nosso tempo presente nos facilita ferramentas adequadas para esta tarefa, não só no plano de los ciertamente necessários e também, por que não dizer, muito agradáveis encontros acadêmicos. Muchas gracias. Vamos un poquito. Bueno, gracias.